E começamos com o assunto que marca a atualidade nacional nas últimas horas. A chuva que caiu sobre Benguela nos últimos 2 dias teve um forte impacto na estrutura da ponte sobre o rio Alo, no Queimbambo, na Estrada Nacional 260. E desde ontem que está interdita a circulação rodoviária entre os municípios de Queimbambo e Cubal. A estrada liga também Benguela à província do Ambo, numa altura em que o número de mortos subiu para 23. As imagens retratam a subida do nível das águas no rio Alo, município do Queimbambo, em Benguela, neste domingo. Em consequência, a estrutura de uma das pontes que liga o município ao Cubal foi fortemente afetada. Está por isso interditada a circulação rodoviária na infraestrutura implantada na Estrada Nacional 260. As viaturas que vêm do sentido Benguela-Queimbambo param num dos extremos da ponte. O mesmo acontece com as que circulam no sentido contrário. É uma ponte que liga, províncias e províncias. Na verdade, está a ser muito difícil para nós. Temos que movimentar um mototáxi de lá para cá de 200 kwanza, mas caminhando, então é uma trajetória muito difícil mesmo. O transporte Ganda-Benguela era 3.000 kwanza, Ganda-Benguela 3.000 kwanza, mas agora Benguela para o Queimbambo 2.000 kwanza, atravessamos a pé, a ponte. Nesse caso, depois da ponte do Queimbambo para Ganda, também 2.000 kwanza. O governo de Benguela já esteve a avaliar o impacto do problema e garante que está a equacionar soluções para a reposição da circulação na ligação Queimbambo-Cubal. Constatamos em loco a situação, estão a ser tomadas as medidas de mitigação a médio e a longo prazo. Neste momento, a circulação está cortada na estrada 260. A opção que estamos a dar é a circular. Quem quiser ir para o Ambo ou o Bié terá que passar pela estrada 250. Entretanto, a última atualização do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros em Benguela dava conta de que o número de mortos em consequência da chuva subiu para 23, enquanto o registro de casas desabadas ultrapassa já as 200. Nós, nesta altura, estamos a nível da província, lamentavelmente, com 23 mortes. Estamos também com 13 feridos. Temos, infelizmente, 2 desaparecidos que continuamos a fazer as buscas no município de Lubito para poderem ser localizados. Temos 202 casas desabadas na totalidade. Temos 34 casas danificadas. Temos também 23 quedas de árvores, 17 postos de iluminação, de transporte de iluminação pública, 12 embarcações de pescas que ficaram afetadas. Temos também 4 viaturas que foram arrastadas pelas correntezas das águas e, por último, temos também 4 muros de empresas que ficaram destruídos. As chuvas que caem sobre Benguela também afetaram o setor da agricultura e a indústria. A situação é igualmente dramática na província do Kwanza Sul. As fortes chuvas das últimas horas provocaram a morte de 4 pessoas. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros continua a alertar as populações para que evitem construir em zonas de risco. De acordo com dados atualizados dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, a chuva das últimas 48 horas causou a morte a pelo menos 4 pessoas nos municípios do Sumbe, Huacucungo e Pambangala. Ficaram afetadas cerca de 685 infraestruturas, destas 47 ficaram destruídas e 97 danificadas, e aqui com realce ao município da Quibala, que tem o registro de 81 residências danificadas. Portanto, temos mais de 500 residências inundadas, com realce aqui ao município do Sumbe, bem como o número de 4 mortos, tanto aqui um acréscimo de 3 relativamente ao período anterior. Portanto, estes 4 mortos foram registrados, 2 no município do Sumbe,
um no município do Acocungo e outro no município da Pambangala. Aquelas que vivem em zonas consideradas como de riscos devem procurar abrigar-se em locais mais seguros, procurando por familiares, até mesmo amigo, para que possam estar em lugares seguros, garantindo assim a proteção das famílias. Portanto, outro sinal é evitarem abrigarem-se debaixo das árvores, bem como colocarem veículos debaixo das mesmas, porque eles podem cair e aqui criarem danos materiais como humanos. Em Malange, a chuva provocou 2 mortos e destruiu 140 casas e mais 3 pontes na Estrada Nacional 323. Na Estrada Nacional 323, no Rio Angola, há 2 dias que ninguém consegue transpor. Houve o registro de 2 mortos, 6 feridos, dos quais 4 graves e 2 ligeiros. Não tenho como passar e a única solução para mim é só manobrar. Estamos a ver aqui a ponte desabada, então não temos como poder circular. Aqui, para além da interrupção da circulação, há relatos de afogamento de um jovem de 32 anos que tentava a travessia em meio à correnteza. Neste momento estamos a pedir ajuda para vir tirar da água, por favor! Um agrado que estava para ir para a cidade, tentou mergulhar e foi morto. Fizemos as buscas da mesma vítima, mas atendendo o caudal da água que há muita correnteza, não tivemos sucesso. Então, neste preciso momento, estamos a aguardar. As buscas vão continuar e aguardando então para que o corpo flutue para fazermos o resgate. Estamos a pedir pelo menos a ajuda do governo, que possa pelo menos meter uma boa ponte aqui nesta área, que nos dá pelo menos acesso de podermos transitar, chegarmos até no local de trabalho. Vai estar muito difícil no nosso lado, os alunos que somos, atravessar esse túnel que está aí. As equipas técnicas continuam a trabalhar para identificar outros locais destruídos pela correnteza das águas na Estrada Nacional 323, que cortou a circulação automóvel entre Malange, Quiuabanzoge, Cambo-Singinge, Carrombo e Marimba. Dados provisórios do Corpo de Proteção Civil e Bombeiros apontam igualmente a destruição de 140 casas precárias e uma igreja, num total de 700 afetados em 7 dos 27 municípios da província de Malange. Estamos a olhar para os estragos provocados pela chuva no país, ou em alguns pontos do país, nas últimas 48 horas. Por cá em Luanda, mais precisamente no município do Quilamba-Quiaxi, os moradores fazem contas aos prejuízos causados pela chuva de sábado. Os que vivem próximo das valas de drenagem foram os mais atingidos. Dados provisórios da administração municipal referem 2 mortes e mais de 700 atingidas pela chuva. Muitas delas já estão a receber apoios. Quilamba-Quiaxi, depois das últimas chuvas. Aqui há várias histórias para contar. Por exemplo, a da vizinha que teve que sair pelo teto da casa para fugir do perigo depois de ver a casa inundada. Ou talvez a da Dona Eva, que teve que chorar sozinha a morte do marido, porque todos os acompanhantes do óbito fugiram à força da correnteza das águas. Tirei o óbito do meu esposo, até acabou na hora, através dessa chuva, todas as coisas inundaram por água, entraram na água, todas as casas, mas outras casas das outras pessoas aí atrás. Bem ao lado está a vala de drenagem, uma das maiores do município do Quilamba-Quiaxi. Por cá, os testemunhos dos moradores que viram os vizinhos morrerem por causa dos desabamentos das casas não são de hoje. Algumas casas inundaram, alguns vizinhos tiveram que se retirar durante a noite para poder ficar na estrada principal. Já morreu crianças, eu também já presenciei, um amigo de infância também morreu mesmo aqui na vala perto da minha casa, e também temos relatos de algumas crianças que morreram mais lá para frente. Força das águas deixaram vários rastros de destruição. Conforme o irmão vê aqui, muito risco, e até aqui na nossa oficina, que é a estação de serviço, acaba por desabar. Eu acho que por volta de 3 meses ou meses que vêm em diante,
muito arriscado ali. As que sobraram são apenas para recordação. Por aqui, o perigo anda sempre à espreita, dizem os moradores, sobretudo para os mais pequenos que, na inocência, mergulham onde não deviam, colocando em risco as suas vidas. Nós estamos no dia de hoje ainda com cerca de 718 casas afetadas, inundadas. Temos as equipas no terreno a dar o suporte continuamente também naquilo que é a circulação rodoviária. Infelizmente contamos com 2 mortos, fruto de desabamento da residência e avistamento de um corpo na vala junto à zona do Catinton. Portanto, as equipas vão continuar nos próximos dias. Nossa maior preocupação nesta altura é garantir assistência, principalmente com água, para que neste período as pessoas tenham acesso à água em condições, água potável para poder beber. Como é possível verificar, continuamos aqui a juntar material de apoio, colchões, roupa, bens alimentares, chapas, principalmente para as residências que desabaram. Chuvas causam vítimas mortais no município do Quilamba-Queixa, em Luanda, e deixam centenas de famílias ao relento. E seguimos para o leste, onde mais de 27 mil famílias que vivem em zonas de risco, no município do Luau, vão ser realojadas em locais mais seguros. A erosão está a provocar a progressão de 19 ravinas, agora agravadas com o aumento das chuvas em todo o território do Mochico Leste. Se nada for feito, o fenómeno poderá cortar a circulação do comboio entre Luau e Luena. Cai quase todos os dias. A água flui pela sua gravidade, contornando obstáculos e infiltrando-se no solo, seguindo o caminho de menor resistência. As ravinas não resistem e se alastram fruto das correntezas provocadas pela chuva e, com ela, várias consequências para as famílias do Mochico Leste. As chuvas que se arrastaram ao longo da província, deixando a destruição total de 434 residências, destas 289 destruídas, sendo 141 afetadas, 4 inundadas, fazendo um total de 2.170 famílias afetadas em estado de vulnerabilidade. Trata-se de ravinas catalogadas pelo governo da província do Mochico Leste, que através da Comissão de Proteção Civil e Bombeiros traçou estratégias para o reassentamento dos afetados em zonas de risco, envolvendo a criação de novas condições de habitação e infraestruturas seguras. O município do Luau, neste momento, resiste ao controle de 19 ravinas, com cerca de 27 mil famílias em risco, situação que já é do domínio de Sua Excelência Governador Provincial do Mochico Leste, Dr. Crispiniano dos Santos, que baixou orientações de fazermos o levantamento e reassentamento de todas aquelas famílias que se encontram em zonas de risco, no sentido de que, enquanto o governo provincial articula mecanismos para se dar resposta à intervenção desta ravina, nesta primeira instância vamos então proteger as famílias que estão em risco dessas ravinas. A Comissão de Proteção Civil e Bombeiros analisou também a situação da ravina que ameaça cortar a circulação do comboio do caminho de ferro de Benguela no troço Luau-Luena. Situação que nos preocupa bastante, mas que o governo provincial tem estado a trabalhar junto do Ministério de Tutela no sentido de encontrar respostas que possam então dar resposta a essa situação. O reassentamento das famílias afetadas nos bairros do Luau visa melhorar a restauração das condições de vida anteriores. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros continua a fazer a sucção das águas em Luanda e também na província de Benguela, nas zonas mais atingidas. Nas duas províncias, a chuva provocou já a morte a um total de 24 pessoas.
A esta altura, continuamos a fazer as ações, a levar a cabo as ações de apoio àquelas comunidades que foram severamente afetadas, com intervenções do ponto de vista de sucção de águas em residências que foram inundadas e também a sucção de poças de águas que foram criadas na via pública. O trânsito esteve caótico, por conta de alagamentos que foram consentidos principalmente no sábado, mas fruto das atividades que foram levadas a cabo pelas comissões provinciais de proteção civil, suportadas pelas comissões municipais, já se registra uma situação de normalidade do ponto de vista da circulação rodoviária. Algumas ruas, alguns bairros ainda continuam com alguma limitação do ponto de vista da acessibilidade, mas é um cenário que, à medida que o tempo vai passando, vai sendo alterado por conta mesmo das intervenções que estão a ser feitas. No cômputo geral, continuamos com os registros do balanço apresentado ontem. Temos um registro de 29 vítimas mortais, referentes às províncias de Luanda e Benguela. Destas 29 vítimas, a província de Benguela é que detém o maior número, com 23 vítimas mortais. A maior parte delas perderam a vida em condições de soterramento, tendo em conta que estavam em residências construídas em zonas de risco, em montanhas. Houve ali o deslizamento de terra e que terminou neste fim trágico. Quanto a Luanda, o número continua na cifra dos 6. São 6 cidadãos que perderam a vida neste último final de semana em consequência da chuva. Estavam 3 cidadãos desaparecidos em Luanda, mas fruto da intensa operação de busca que o Comando Provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros levou a cabo, foi possível garantir-se o resgate de 2 cadáveres. 2 cidadãos foram encontrados já sem vida e mantém-se ainda por se encontrar. Estas vítimas são do município de Cacoaco, portanto eram 3, estavam dados como desaparecidos, já foram resgatadas 2 cidadãos, no entanto um continua desaparecido. Na província de Benguela também continuam as operações de busca, também por um cidadão que está dado, ou seja, 2 nesse caso, está dado como desaparecido, para garantir a maior operacionalidade das ações que estão a ser desenvolvidas. A Comissão Nacional de Proteção Civil enviou para a província de Benguela um contingente logístico e técnico para apoio às operações que estão a ser levadas naquele território. Mas também há um apoio emergencial para as comunidades ou para as famílias que foram afetadas, que deverão beneficiar de kits de sobrevivência para garantir que possam realizar as atividades diárias neste período em que ainda estão em estado de vulnerabilidade. Aconselhamos os nossos cidadãos que estejam atentos à previsão meteorológica, que é sempre disponibilizada pelo INAMET e amplamente difundida pela televisão pública de Angola, que acatem as orientações que são baixadas pelas equipas de redução de risco de desastres, que quando estão no terreno a trabalhar na sensibilização, as orientações são para serem acatadas, abandonar zonas de risco em dia de previsão de chuva, e mesmo neste período em que se observou chuva em algumas cidades, em algumas localidades, o melhor é mesmo abandonar, procurar abrigar-se em casa de familiares, amigos, e quando isso não for possível, procurar então a administração municipal para se encontrar uma solução de melhor acolhimento. Entretanto, o Presidente da República, João Lourenço, lamentou hoje a morte de pessoas provocadas pelas últimas chuvas. Em nota chegada à nossa redação, o chefe de Estado angolano escreveu: chuvas intensas têm-se abatido sobre diversas regiões do nosso país nos últimos dias, com consequências trágicas do ponto de vista humano e da infraestrutura material.
Temos a lamentar a perda de vidas, enquanto outros cidadãos se encontram na condição de desaparecidos, obrigando-nos a empreender uma luta contra o relógio no esforço para a sua localização, resgate e assistência médica. Inúmeras casas ficaram inundadas ou desabaram, estradas foram cortadas e diversos outros equipamentos sociais, como sistemas de fornecimento de água, sofreram danos severos, desestruturando o funcionamento em normalidade de cidades, vilas e outros conglomerados humanos. Face à dramática situação causada por este fenómeno natural, exprimo, em nome do Executivo e no meu próprio, profundas condolências às famílias que perderam os seus membros e encorajo a que tudo seja feito para o rápido restabelecimento dos que sofreram ferimentos e danos de outra natureza. A assistência aos sinistrados é um compromisso que o Executivo levará a cabo sem hesitações e com o máximo empenho por via dos diferentes entes do Estado vocacionados para as intervenções correspondentes. Lê-se na mensagem do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. E é precisamente para a previsão do tempo que olhamos a seguir. E quem está aqui no estúdio é a Cátia João. Cátia, bem-vinda. Muito obrigada, Fernanda. Já era previsível estas chuvas de abril, aliás, o velho ditado popular diz abril, chuvas mil. Como é que vamos estar nos próximos dias? É uma intensidade de chuva que vamos observar nos próximos dias, Cátia? Pelo menos ao nível de todo o território nacional, da parte de Luanda não se espera muito, porque para as próximas horas em Luanda, pelo menos, vamos ter o céu parcialmente nublado. Agora, ao nível de todo o território nacional, claramente, nas próximas 24 horas, Fernando Manuel, vamos continuar a ter chuva. E aqui destacar também o dia de sábado, em que recebemos chuva bastante intensa, onde a estação do Inamete, ao nível da Camama, registrou cerca de 96 milímetros de chuva. É muita chuva. Muita chuva e muito forte, Fernanda. Pronto, olha, ficamos mais aliviados de saber que não vamos ter tanta chuva nos próximos dias, pelo menos em Luanda. Em Luanda. Não é? Então vamos olhar para o quadro, Cátia. Vamos sim à previsão do tempo. Para as próximas 24 horas, os dados são fornecidos pelo Inamet. Prevê-se claramente maior umidade relativa do ar em quase todo o território nacional, os valores chegando a 100%, exceto da região sul, onde os valores estão abaixo dos 50%. Vamos saber para as próximas 24 horas na primeira região, estamos a falar do norte do país, grande parte da região com chuva fraca a moderada e com probabilidade de trovoada isolada, as restantes cidades dividem em 100, chuva fraca, chuvisco e céu parcialmente nublado, pelo menos para a cidade de Luanda. Para o centro do país, para as próximas 24 horas, Kazombo e Luena, com chuva moderada, podendo ser localmente forte com trovoada. Benguela, Cuito e Uambo, com chuva fraca moderada e probabilidade de trovoada isolada. E olha que a máxima desta região é de 33 graus e a mínima é de 18 graus. Vamos para a região sul do país, Lubango e Moçambique, com chuva moderada, podendo ser localmente forte com trovoada. Menongue e Mavinha, com chuva fraca moderada e probabilidade de trovoada isolada. Vamos saber do tempo ao nível da capital, Luanda. E o tempo no momento para Luanda é de 26 graus. Para as próximas horas, a previsão é de céu parcialmente nublado. A máxima é de 33 graus para terça-feira, quarta-feira 30 e quinta-feira 30 novamente. Fernanda Manuel. Garantiste que não vamos ter chuva nas próximas horas, ainda bem. Exatamente, pelo menos até Luanda. Muito bem. Cátia, muito obrigada. Obrigada. E vamos estar aqui a semana toda juntas. Estamos juntas. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. E nós fazemos o primeiro intervalo deste jornal, já sabe. Regresse connosco para a segunda parte. Até já. Regressamos com o Parlamento,
onde as comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional deram hoje luz verde à proposta de alteração da Lei Orgânica do Supremo Tribunal Militar, documento que pretende atualizar o quadro jurídico do Tribunal Militar, do Supremo Tribunal Militar, adequando-o às exigências atuais de funcionamento, transparência e eficiência institucional. A reportagem com o jornalista Carlos Lino. Desde a manhã, debate marcado para alterar a lei do Supremo Tribunal Militar. O que esta disposição faz é organizar os tribunais e usá-la para alargamento material da competência de qualquer tribunal. No caso do Supremo Tribunal Militar, trata-se de uma interpretação constitucionalmente inadmissível e um manifesto erro constitucional. De um lado, deputados e do outro, militares que apresentaram argumentos de razão a começar pela Justiça Militar. Não vemos em que medida essa proposta pode ser considerada como sendo inconstitucional. Ela não viola nem de longe nem de perto o artigo 6º que Vossa Excelência fez referência. Aspectos de redação e de forma não escaparam aos olhos dos legisladores. Antes da expressão tribunal, sugiro que seja ditada a expressão Supremo e após a expressão militar. Eu tenho alguma reserva que incluamos aqui uma nova secção que só trata das questões administrativas militares, porque nós estamos a fazer a remissão das disposições competentes administrativas nesta lei para o Código de Procedimento Administrativo Comum. A nossa proposta tem que ver com a natureza especial, como todos nós sabemos, do direito administrativo militar, em que quase sempre há uma urgência, há uma necessidade imperiosa de execução dos atos para garantir, digamos assim, os fins e objetivos constitucionais que estão acometidos as Forças Armadas e a própria Polícia Nacional. O documento proposto reforça a garantia da ampla defesa e a tutela jurisdicional e efetiva no seio das forças militares e policiais. Então aqui a minha proposta seria apreciar em sede de recurso a providência de habeas corpus. Foram levantadas várias questões para aprimorar o texto final. Aqui, claramente, nós estamos a quebrar expectativas de pessoas que já tinham esse requisito e nós viemos alterar isso de 10 a 15 anos. Sendo atualmente uma competência genérica do Supremo Tribunal Militar, ao revogar-se, poderia criar aqui um embaraço jurídico e a quem passaria? Está-se a revogar e passaria para algum outro organismo? As mudanças visam modernizar a justiça militar, garantir maior rigor, clareza e proporcionalidade na aplicação de sanções, assegurando os direitos e deveres dos militares. Nós queremos atender dois aspectos. O primeiro é de certeza e segurança jurídica que nós queremos conferir para esta franja de destinatários. Porque os juízes militares, acima de tudo, são militares. Portanto, entendem melhor as questões da caserna do que qualquer outro juiz. O Supremo Tribunal Militar, depois da aprovação do diploma, passará a apreciar recursos disciplinares, não se limitando apenas à justiça penal militar. O documento recebeu luz verde dos deputados na especialidade. A proposta de lei de alteração à lei do Supremo Tribunal Militar insere-se numa reforma da Justiça Militar enquadrada na Constituição e cumpre os requisitos formais e regimentais. Tony Helena, Carlos Lino, TPA, Assembleia Nacional. A paz alcançada há 24 anos tem um protagonista que, no momento certo, entendeu melhor ouvir a voz da razão. Trata-se do general de Exército na Reforma e antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, Geraldo Sachipengo Nunda, que não só ajudou a desmontar a máquina de guerra que bem conhecia, como liderou as negociações que deram origem ao Memorando de Luena.
A reportagem com o jornalista Gonçalves Inhajica, que entrevistou o homem que desmente narrativas e desmonta mitos sobre Jonas Savimbi. O general de exército na reforma, Geraldo Sachipengo Nunda, antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, é um estratega militar que conheceu, como poucos, os bastidores do poder e da guerra. Amante da leitura, montou na sua residência uma biblioteca invejável. A história do general na reforma é singular. Proveniente do antigo braço armado da UNITA, decidiu nos anos 90 abandonar as matas quando entendeu que a UNITA e o seu líder tinham se desviado do seu verdadeiro objetivo. Depois de algumas tentativas até da minha eliminação, eu decidi que não valia a pena perder a vida por uma causa que não valia a pena. A fuga, que foi secreta, por pouco falhou. Ainda assim, manifesta a sua maior gratidão ao eterno amigo que estava do outro lado da barricada. Eu, quando decidi que devia sair, eu falei com o general Suquissa, nos encontramos e eu disse: eu quero ir embora para Luanda. O general Nunda tornou-se peça-chave no desfecho do conflito. Foi praticamente ele quem, com conhecimento profundo da estrutura militar da UNITA, contribuiu para desmontar a sua máquina de guerra. Savimbi já morreu, o Dembo também morreu. Agora estão os dois chefes militares estão conosco. Agora fazer tudo para toda a gente voltar. Então a guerra termina. O general desmente as narrativas dos atuais dirigentes da UNITA que tentam pintar Jonas Savimbi como um democrata e um construtor da paz. E havia muitos factos que ocorriam que a maior parte das pessoas não conhece, particularmente aqueles que faziam parte da direção externa do partido. Um exemplo, quando ele mandou queimar as primeiras duas senhoras, a mulher do velho Kahane e a mulher do tenente-general Cassese, do grupo da cúpula na altura do partido, só eu é que me opus. Eu levantei o meu braço contra 8 colegas, incluindo ele. E é aí que o general Sachipengo Nunda faz questão de destacar o papel de um outro angolano, a quem atribui o merecido título de arquiteto da paz. Conduziu a guerra até 2002 e estabeleceu a paz. Eu penso que é uma figura incontornável, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa homenagem. Ele não era um chefe militar de gritar, não é de orientações perentórias. Mesmo uma crítica, assim, uma orientação militar em que você sente mesmo que afinal você tinha tomado uma decisão errada, ele dava de uma forma suave, que o indivíduo que recebe a orientação não se sente diminuída. Angola vive hoje a paz, que ontem parecia um sonho distante. Por trás dessa conquista está o esforço de muitos, mas poucos tiveram um percurso tão decisivo como o general Sachipengo Nunda. Foi o general que chefiou a delegação das Forças Armadas Angolanas nas negociações para o fim da guerra. São momentos inesquecíveis. São imagens que ficam para sempre nas nossas vidas. Depois de uma tragédia enorme para o nosso país durante vários anos, 27 anos. E honra por termos tido a possibilidade de participar na realização deste objetivo do Estado angolano. A entrevista completa para acompanhar hoje a seguir ao telejornal. Veni Creator Spiritus.
A Arquidiocese de Luanda está a finalizar os preparativos para a visita do Papa Leão XIV, já no próximo dia 18. O anúncio foi feito hoje pelo arcebispo de Luanda. Dom Filomeno Vieira Dias garante uma recepção marcada pelo espírito de acolhimento e reconciliação. A contagem decrescente já começou. Entre expectativas e preparativos, o país mobiliza-se para acolher uma figura que transcende fronteiras e religiões. Sua Santidade, Papa Leão XIV. Na conferência de imprensa realizada nesta segunda-feira, a Arquidiocese de Luanda revelou os bastidores de uma visita que promete marcar a história recente do país. Visita à nação angolana, ao Estado angolano, como nação, e visita a comunidade cristã católica que está em Angola. Portanto, caráter institucional e caráter pastoral. Podia dizer caráter civil e caráter religioso. Tem estes dois pulmões, ou estes dois ventrículos. Tem, portanto, este balanço comum. E por parte do governo há uma preparação séria, há uma participação também forte por parte do governo na organização da visita pastoral do Papa, e por parte da Igreja há todo o esforço de consciencialização da comunidade para acolher este irmão que vem ao nosso encontro. Logística afinada ao milímetro, reforço das medidas de segurança e um programa que combina encontros institucionais com momentos de forte simbolismo religioso. Mais do que uma visita oficial, trata-se de um acontecimento espiritual que mobiliza milhares de fiéis dentro e fora das estruturas da Igreja. Nós sejamos os primeiros atentos à sua mensagem, à sua palavra, aquilo que Ele quer nos transmitir. Certamente uma palavra que nos conduz à unidade, que nos conduz à unidade na construção de uma felicidade comum, que nos conduz a uma unidade para além dos vários ismos que nos dividem, que nos enfraquecem, que fragilizam a nossa construção comunitária como sociedade, como povo, como nação. Certamente o Papa virá dizer-nos a todos nós que coloquemos sempre no centro da nossa vida, da nossa sociedade, a pessoa enquanto tal. A Igreja garante que as condições continuam a ser criadas para uma participação massiva e ordeira num ambiente que se quer de celebração e reflexão. Nas ruas, nas paróquias e nos lares, cresce a expectativa. A chegada de Papa Leão XIV não é apenas um evento, é um marco que promete unir vozes em torno de valores comuns. Quem está por dentro dos detalhes desta organização sabe e reconhece os esforços que o governo está a fazer, e são muitos, mas não podemos deixar o peso todo nas mãos do governo. A Igreja, como comunidade visitada também, como povo que espera o Vigário de Cristo, tem de se sentir corresponsável nesta grande visita, e por isso os fundos que se juntarão àqueles que o Estado colocou à disposição da comunidade cristã para acolher o Santo Padre serão todos alocados para que a visita decorra sem sobressaltos. Há poucos dias da visita, os preparativos intensificam-se e o sentimento é comum. A expectativa é elevada para um momento que deverá ficar na memória coletiva. Tudo aponta para uma recepção histórica onde fé e organização caminham lado a lado à espera de um líder espiritual que traz na palavra pontes para o futuro. E a Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, assegurou na Lunda Sul que estão criadas as condições infraestruturais, logísticas e pastorais para o êxito da visita do Papa Leão XIV à região.
É já em contagem regressiva que Angola se prepara para receber o Papa Leão XIV. No terreno, homens e máquinas trabalham a ritmo acelerado para garantir que tudo esteja pronto a tempo. Para avaliar o andamento desta complexa engrenagem organizativa, trabalhou na Lunda Sul a ministra de Estado para a área social, que integrou uma comitiva que inclui o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República. A Comissão Nacional Multissetorial encarregue da preparação da visita procedeu à avaliação das condições infraestruturais, logísticas, materiais e protocolares indispensáveis para a realização condigna e segura do evento, que deverá acolher milhares de fiéis. Os trabalhos, em grande parte, dentro dos marcos que foram definidos, algumas etapas estão concluídas, outras estão em fase avançada e temos a certeza que não haverá sobressaltos, pelo menos avaliar por toda a dinâmica que apreciamos aqui na província. O governador da Lunda Sul, Gildo Matias, garante que estão acauteladas todas as condições necessárias para a recepção do Santo Padre na província. De acordo com o nosso calendário, a última tarefa a ser concluída será certamente a tarefa que diz respeito ao espaço da missa campal e a estrada, portanto as vias estão a ser preparadas para o efeito, e continuar a trabalhar, como bem disse, junto da Arquidiocese de Saurimo para assegurar toda a coordenação, não só do ponto de vista da confirmação prévia das várias caravanas que irão vir a Lunda Sul no dia 20, algumas delas virão já no dia 16, como estou lembrado, por exemplo, o grupo de 2.000 escuteiros que virão apoiar-nos na organização, não só durante a missa, mas antes, para a acomodação dos nossos peregrinos. A província prepara-se para acolher milhares de fiéis. Estou em crer que as condições já estão criadas para que o Santo Padre seja bem acolhido cá no nosso país e cá na nossa província. Portanto, quero exprimir aqui a minha gratidão, tanto por esta colaboração efetiva e frutuosa que estamos a ter, em que tudo está a ser feito para que o nosso hóspede seja devidamente acolhido e que nos deixe também aquele bem-estar espiritual, social, cultural, político que todos nós desejamos dele, para que o nosso país continue sendo abençoado e continue a dar esses passos seguros de desenvolvimento, de irmandade e de aconchego. No final da jornada de trabalho, a ministra de Estado reuniu-se com os membros da comissão organizadora para fazer o balanço das ações em curso. Veni Creator Spiritus. As notícias regressam a seguir a uma curta pausa. Fique por aí. Até já. Sejam de novo bem-vindos. Estamos no Mochico, onde o Governo reforça a valorização da história e da cultura nacional e leva a governação de proximidade à regedoria de Canhengue. Ernesto Mangala visitou a localidade, uma das mais influentes na história da província, e reuniu com as autoridades tradicionais. Com vista à valorização da história e cultura local, visitou a regedoria o governador do Mochico, Ernesto Mangala. Levou a governação de proximidade, que visa reforçar a parceria com as autoridades tradicionais e promover o desenvolvimento local. Aumentas passar em todas as aldeias, em todas as comunidades, em todas as populações das comunidades, em todas as populações, nas aldeias dos regedorias, os sobas grandes. Estamos cientes de todas as vossas preocupações, são do nosso domínio, de todos os problemas que as comunidades vivem. Nós também fazemos parte da sociedade, somos vossos filhos. Saímos daqui, as nossas origens
havemos de voltar. Saímos dessas comunidades e não vamos vos abandonar. Por isso é que estamos aqui. E também aproveitamos essa visita para além do conselho vosso, também um pedido da nossa parte, nós que governamos, no sentido de sensibilizarem a população para evitar-se a vandalização ou vandalismo de bens públicos e privados. No Jango foram contadas histórias e factos da realidade do Mochico em gesto de proximidade da governação e da população, onde também foram apresentadas as preocupações voltadas à estrada, energia e serviços sociais. Gostei bastante ao ver Sua Excelência, Sr. Governador. O que ele falou é válido. Que para nós ajudar o governo também nos ajudar nós. Neste momento, no quadro da divisão político-administrativa, o município de Luena tem 7 regedorias, mas as preocupações se revestem de tudo por um pouco, não muda muito. O quadro tem a ver com o setor social, que é a questão das escolas, que é construção, reabilitação, apetrechamento e o número também de professores. Durante a estadia, o governador entregou meios e bens à comunidade. Vai nos facilitar na locomoção e também em outras atividades que nós vamos poder realizar. O programa da governação de proximidade marca assim o seu ponto de saída até as 7 regedorias do município de Luena, que controla mais de 60 autoridades tradicionais. Estamos no Kwanza Norte, onde prosseguem as obras de requalificação de algumas ruas que vão receber asfalto, sinalização e sistemas de iluminação pública. Está cada vez mais difícil para os moradores do bairro Popular que, para circular nesta fase do ano, têm de utilizar métodos alternativos. Temos uma escola aqui e as crianças passam mal porque vêm limpos e os calçados ficam sujos, é muito difícil. Muito obstáculo, charcos, águas paradas e que provocam mosquito. Quando chove, a chuva traz muita lama, então fica difícil a gente caminhar por causa da lama. Até por acaso já foi até a administração pedir ajuda para a organização dessa vala que está muito mal. O bairro Popular é um bairro histórico, necessita dessa requalificação, então se o governo mexer aí também é uma valia para os cidadãos da cidade de Ndalatã. Cidade que vai conhecendo avanços nos mais variados domínios nos últimos tempos. Depois de vários anos, a solução deste problema está encontrada. Toda a requalificação do mesmo quer dizer que nós vamos contemplar, iniciar pela parte da drenagem, que é importante preservarmos as infraestruturas construídas e uma forma é trabalharmos desde as águas fluviais e residuais e depois disso começarmos desde a pavimentação das vias a serem asfaltadas e implementação de passeios. E tem uma data de conclusão após 6 meses. Todo o sistema de iluminação pública será igualmente melhorado para facilitar a circulação da população num período noturno. Este desafio vai chegar a todos os pontos da província do Kwanza Norte no quadro da melhoria das condições sociais da população. Nós começamos um trabalho de melhorar as vias de água. Falo precisamente as valas e valetas, em que culminará com a intervenção do bairro da Estação. É um bairro que tem estado a nos criar grandes transtornos e, obviamente, a população daquela localidade tem estado a sofrer por conta das chuvas. E daí que nós fizemos o contacto com o Ministério da Construção e o Ministério da Construção já contratou uma empresa que começou a intervencionar da Estrada Nacional até o bairro da Estação. As obras de requalificação das ruas do bairro Popular estão orçadas em...
No futebol, o Petro de Luanda derrotou o São Salvador do Congo por 1-0 e reforça a liderança do Girabola, agora com 52 pontos. O Ilhéu Benguela empatou a 2 golos com Sagrada Esperança. O Desportivo da Huila e o 1º de Agosto também dividiram pontos com empate a 2 bolas. Depois da pausa para os jogos da data FIFA, o Girabola regressou com a disputa da 20ª jornada, onde foram marcados 22 golos. No estádio 11 de novembro, o Petro de Luanda fez valer o fator casa e venceu o São Salvador do Congo pela margem mínima. Gilberto apontou o único golo da partida e o Petro de Luanda redimiu-se da derrota sofrida na primeira volta. Com este triunfo, os tricolores somam 52 pontos e reforçam a liderança. No Dundo, o Ilhéu de Benguela deslizou e empatou a 2 golos diante do Sagrada Esperança. Iano e Bito marcaram para os visitantes, Basílio e Celson para os donos da casa. No estádio Tundavala, Desportivo da Huila e 1º de Agosto também dividiram pontos com empate a 2 bolas. Mendes e Jay-Z marcaram para os militares da Frente Sul, enquanto que Mabilson e Dagô, melhor marcador do campeonato com 12 golos, faturaram para os militares de Luanda. Com o golo de Emanuel, o Maqui foi bravo em casa e venceu a Académica do Lubito por 1-0. Depois de 8 jogos sem vencer, o Redonda Futebol Clube regressou às vitórias e derrotou o Luanda City por 1-0. Tibobó marcou para a equipa do Bengo. Para o complemento da jornada 20, o Gelson Futebol Clube perdeu por 2-4 frente ao Interclube. 1º de Maio de Benguela empatou a 1 golo com Libolo e o Desportivo da Lunda Sul perdeu em casa frente ao Cabo Escorpio do Palanca por 3-0. Na classificação, o Petro de Luanda ocupa a primeira posição com 52 pontos, o Ilhéu segundo com 43, terceiro 1º de Agosto com 41, Bravos do Maqui quarto com 33 e fecha o top 5 o Cabo Escorpio do Palanca com 29 pontos. Na zona de despromoção, o 1º de Maio de Benguela ocupa a 14ª posição com 19 pontos, Redonda Futebol Clube 15º com 18 pontos e o Gelson Futebol Clube é o último com apenas 13 pontos. Na artilharia, Dagô, avançado do 1º de Agosto, continua na liderança com 12 golos, seguido de Melonudala do Sagrada Esperança com 10 e Tiago Reis do Petro de Luanda também com 10 golos. E é o futebol que fecha esta primeira edição da semana do Telejornal. Já a seguir, não deixe de acompanhar a entrevista feita pelo jornalista Gonçalves Angica ao general Geraldo Sachipengo Nunda, antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas. Boa noite, tenha uma boa semana.